Essa é a bolsa Anastácia, uma bolsa com um kit exclusivo da Cor Amor Acessórios. Esse kit contém um fecho boca de lobo com um zíper e um fundo na mesma cor. No site você pode encontrar até 9 cores diferentes para este kit. E eu fiz essa bolsa com o fio de poliéster da Ladondoca Fios. Esse fio é um fio 4 milímetros na cor nude rosé. E para compor esta bolsa, eu coloquei essa alça, que é metade correntinha, metade montana caramelo, para combinar com a mesma cor do kit. O ponto que eu fiz essa bolsa é um ponto chamado de espinha de peixe. A parte de trás, aonde fizemos o fechamento, fica dessa forma perfeita. Então, siga a receita desse vídeo e venha comigo fazer a bolsa Anastácia. Essa bolsa super linda, chique e glamurosa. Hoje nós vamos fazer a bolsa Anastácia e para isso vamos precisar desse kit, que é uma exclusividade da Cor Amor Acessórios. Vem com essa base e esse feixe boca de lobo com zíper. E eu vou estar mostrando para vocês como aplicar o feixe na bolsa. Vou estar utilizando o fio de poliéster de 4 milímetros da Ladondoca Fios. Esse rolo aqui já tá aberto, mas o fio vem dessa forma aqui, gente, ó, bem organizado. Foi porque eu já utilizei esse rolo para fazer uma outra bolsa. Marcador, escola, tesoura, isqueiro, porque o fio é de poliéster. E a agulha que eu vou estar utilizando é a de 4,5 para esse fio, que é de 4 milímetros. E vamos começar. E a primeira coisa que nós vamos fazer nessa bolsa são os pontos baixíssimos, para contornar toda a base. E aqui eu dei uma acelerada no vídeo para que a nossa aula ela não fique tão longa, né? Eu imagino que pontos baixíssimos todas vocês já saibam fazer e fui fazendo aí, contornando toda a nossa base até chegar aqui no final, aonde eu vou pegar, vou fazer meu último ponto, puxando a alcinha lá de trás. Eu faço assim, eu viro a peça, puxo o fio que tá lá atrás, passo a agulha por dentro da correntinha e trago aí esse fio para frente, né? Passo ela por dentro da corrente e vou e puxo ela aqui para frente, o fio, fazendo uma correntinha fake, ficando dessa forma. E agora eu vou começar a fazer a minha carreira de pontos baixos. E olha só como ficou a minha peça, ficou dessa forma que vocês estão vendo aí. Agora nós vamos fazer pontos baixos com aumentos e eu vou mostrar como é que nós vamos fazer. Aqui os marcadores, eu vou fazer 2 aumentos aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. E como que vai ser isso? Aqui a gente vai contar 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai pular esses 5 pontos e vamos iniciar o nosso primeiro aumento aqui, nessa quina. Aqui será o nosso segundo aumento. Então, aqui também vai ter aumento. Então, vamos marcar só pra gente não se perder, tá? Vamos fazer 1, 2, um aumento. Estamos fazendo esses aumentos para que a base, ela fique bem fofinha. 1, 2 e aqui mais 2 aumentos. Para que ela fique bem gordinha na parte de baixo, não fique esticada. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Se você já tiver prática, você não precisa de marcadores. Aqui também um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Mais um aumento. Um, 2, um aumento no meio.
2, um, dois, três, quatro, 5. E aí, aqui vai ser o nosso último aumento e aqui também vai ter um aumento, tá? Então, vamos lá. A gente esconde esse fio já lá atrás, faz o nosso primeiro ponto baixo. Quando a gente retornar, é que a gente vai fazer o segundo ponto baixo aqui para fazer o último aumento. Então, fizemos o nosso primeiro ponto baixo, agora um ponto baixo sem aumento, mais um ponto baixo, mais um e mais um. Lembrando que o fiozinho que tá aqui na parte de trás, a gente já está escondendo ele. Agora, vamos fazer os nossos 2 aumentos aqui nessa quina. Então, aqui vai um aumento, que será o nosso primeiro aumento. Quando é aumento, gente, eu gosto de fazer isso no ponto, para não ficar aquilo tumultuado um em cima do outro. E o outro aumento. Pronto. Nossos 2 aumentos. Um ponto sozinho, mais um ponto sozinho. Agora aqui, mais um aumento. Um ponto sozinho. Pronto, aqui a gente já fez a curva sem ficar repuxando os pontos. E eu sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar aos marcadores. Quando chegar no marcador, eu tiro e faço o meu aumento. Vocês sabem que o aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu faço aí os meus aumentos, vou chegando na minha próxima curva, vou tirando os meus marcadores e fazendo os aumentos. Aonde não tem o marcador, é ponto sobre ponto. E eu vou fazendo dessa forma. É bom você seguir esse passo a passo para que a sua base ela não fique repuxada. Ela fique perfeita na parte de baixo, porque o resultado nós vamos ver quando colocar o feixe lá em cima. Chegando aqui no final, eu tiro o meu último marcador e nós vamos fazer um aumento aqui e mais um ponto aonde iniciamos para ficar com um aumento. Então, vamos fazer aí um ponto, mais um, nós fazemos o aumento. E agora, vamos fazer mais um ponto aonde iniciamos. Ficando a base desta forma. Agora, a gente vai passar esse fio lá pra trás, né? Vamos dar uma puxadinha nele. E vamos fazer agora uma carreira de ponto baixo contornando. E vamos ter aumento só nas
quinas na parte de dentro da bolsa, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa parte. Aqui, eu já coloquei os marcadores aonde a gente vai fazer o aumento. Então, nós vamos fazer aumentos nos pontos de dentro desse aumento aqui de baixo. Então, aqui tem um aumento, 2 aumentos. Nós vamos fazer aumentos nesse ponto de dentro e nesse de dentro. E assim sucessivamente. E aí, agora aqui eu vou pegar a alcinha de dentro do ponto. Essa alcinha aqui de dentro. Vou catar minha alcinha lá atrás. Ajusto o meu fio. Puxo pra cá e faço o meu primeiro ponto baixo. E agora, nós vamos fazer pegando a alcinha de trás e mais essa outra alcinha aqui. Fazendo um ponto baixo. Que aqui, a gente já vai iniciar a nossa subida. Vamos iniciar aqui a nossa subida, mas vamos fazer ainda mais uma carreira de pontos baixos, tá? Para essa trama de pontos. Aqui meu último ponto, antes do aumento. Agora, eu vou fazer o aumento nesse ponto de dentro aqui, tá? Faço um, faço 2. Agora, mais um aumento. Agora, sigo ponto. Agora, sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar nos meus próximos marcadores para fazer os próximos aumentos. Lembrando que a gente só vai ter aumento na quina. O aumento que eu estou fazendo é para o ponto não ficar repuxado. Então, eu sigo aí fazendo ponto sobre ponto, lembrando ponto baixo, pegando a alcinha de trás, porque nós já estamos iniciando a subida da nossa bolsa. Então, vocês façam dessa forma e eu encontro vocês lá no final. Chegando aqui no final, eu dou uma arrumada na minha peça e já vou também fazer a finalização daquele fiozinho que eu tinha escondido lá atrás. Eu passo um pouquinho de cola e depois eu queimo com o isqueiro, porque se tratando de um fio de poliéster, eu gosto de fazer dessa forma. Agora, eu vou fazer a finalização da minha carreira. Vou puxar essa correntinha lá para trás, dou uma ajustada aí no meu fio. Eu gosto de fazer dessa forma, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Eu coloco minha agulha no meio do ponto, pego a correntinha e faço o meu primeiro ponto baixo centrado. E nessa carreira, a gente só vai fazer pontos baixos centrados, ponto sobre ponto, sem precisar fazer nenhum aumento. Então, vamos fazer essa carreira aí de pontos baixos e eu encontro vocês lá no final. Eu já tô chegando aqui aonde iniciamos e eu sempre vou arrumando o meu trabalho, tá? Cheguei aqui, agora eu vou soltar um pouco o fio, vou colocar minha agulha de trás para frente e vou puxar essa correntinha lá para trás. E agora eu vou fazer o meu fechamento. Como eu falei para vocês, essa é a minha forma de fechar. E eu introduzo aí a minha agulha no meio do ponto de baixo e vou fazer um ponto baixo centrado, dessa forma que eu mostro aí no vídeo. Agora, nós vamos introduzir nossa agulha no pé desse ponto de baixo, pular um e entrar no próximo. Vamos iniciar o nosso ponto cruzado, espinha de peixe. Dessa forma, vamos no pé do ponto, da altura, vai no pula um, vai no próximo,
Agora, entra no meio do ponto que pulamos, mas no ponto de cima, vai lá atrás, puxa o fio, tira um, tira dois e fica dessa forma. Em cima do ponto que nós introduzimos a agulha, a gente faz um ponto baixo centrado e vamos repetir tudo novamente. Vai no pé do ponto, puxa o fio, dá uma altura, pula um ponto, puxa o fio, dá uma altura, introduz a agulha, puxa o fio lá atrás e depois fecha tudo. Agora fazemos o nosso próximo ponto baixo centrado e a nossa trama de pontos vai ser toda dessa forma. Você vai no ponto onde você fez, puxa o fio, pula um, puxa novamente, vai no meio do ponto de cima, puxa o fio lá atrás e fecha tudo. E faz mais um ponto baixo centrado. Segue fazendo dessa forma e a trama vai ficando desse jeito. Aonde nós iniciamos será o nosso ponto baixo final. Então, vamos fazer mais um. Vai no pé do ponto, puxa o fio, sobe da altura, pula um. Vai no próximo ponto, entra no meio do ponto de cima, puxa e fecha tudo. E faz um ponto baixo. Vamos fazendo dessa forma até o final. Quando chegar no final, eu vou mostrar para vocês o fechamento e o início da carreira de cima, como vamos fazer. Se você tiver dúvida, você volta o vídeo, porque é tudo igual. É o ponto espiga de peixe, para quem não sabe, nunca fez, é feito dessa forma. Assiste o vídeo de forma lenta, que você vai conseguir fazer tranquilamente. Estou chegando aqui no final da minha primeira carreira e faço igual. Puxo o fio, fico com 2 laçadas na agulha, vou lá atrás, puxo o fio, tiro uma, tiro 2. O meu último ponto, que seria o ponto baixo centrado, ele é o primeiro ponto que eu fiz. Então, aqui eu posso fazer tranquilamente o fechamento, puxo a minha correntinha lá atrás. E o ponto que eu fiz primeiro, né? Eu vou introduzir a minha agulha aí, puxar o fio, dou aquela ajustada para não ficar folgado. Puxo o fio e faço o meu primeiro ponto baixo centrado dessa segunda carreira. Agora, eu vou no pé desse ponto baixo, introduzo a minha agulha, puxo o fio, dou a altura, vou no segundo ponto baixo, introduzo, dou a altura e no centro do ponto de cima, eu puxo o fio lá atrás, tiro uma, tiro 2 e tá o meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer um ponto baixo centrado, vou no pé desse ponto que eu fiz, puxo o fio lá atrás, é muito importante dar altura para o ponto não ficar repuxado. Introduzo a minha agulha, vou na parte de cima do ponto centrado, introduzo a agulha no centro do ponto, puxo, tiro uma, tiro 2 e faço um próximo ponto baixo centrado, ficando dessa forma. E a minha carreira vai ser toda feita desse jeito que eu tô mostrando para vocês. Introduzo o fio no pezinho do ponto, subo, dou altura, vou no próximo, no centro do ponto de cima, fecho tudo e faço um ponto baixo. E eu sigo fazendo a minha segunda carreira dessa forma até dar toda a volta e chegar aonde iniciamos. Aí eu tô chegando no final da minha segunda carreira, fazendo aí o meu último ponto.
Fiz o ponto cruzado, agora eu não preciso fazer o ponto baixo porque eu fiz no início. Vou fazer o fechamento, como eu fiz os outros, puxando a alcinha lá para trás, ajustando bem. Eu dou aquela segurada nela, porque eu faço o fechamento dessa forma para ponto baixo centrado. Coloco minha agulha no meio do ponto, vou lá atrás, puxo o meu fio, coloco na alcinha que estava lá atrás e faço o meu ponto baixo centrado. E eu faço o meu trabalho dessa forma. Dou aquela ajustada, é muito importante você dar uma arrumada no seu trabalho. Esse fio é um fio de poliéster, é um fio macio, então é importante que você vá fazendo o trabalho e vá arrumando. Ficou dessa forma, com 2 carreiras, e agora eu vou subir essa bolsa por 18 carreiras. E aqui eu já terminei as 18 carreiras, não fiz pontos baixos em cima dela, tá? Foi o mesmo ponto que eu iniciei, o ponto espinha de peixe. E agora eu dou uma arrumada nela para colocar o fecho. O fecho eu posicionei ele, já prendi com marcadores. Esses marcadores, eles não estão servindo para contar pontos, e sim para segurar o fecho em cima da bolsa, posicionando ele da forma que eu vou prendê-lo na bolsa. Dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Se você quiser usar mais marcadores, fique à vontade para prender do jeito que você preferir. Agora eu vou iniciar os pontos baixíssimos. Eu coloco a minha agulha no buraco do fecho, pegando a alcinha de cima do meu último ponto. E essa agulha eu vou introduzir ela na direção do ponto. Como a bolsa ela tem mais pontos do que o fecho, a agulha ela sempre vai ter que estar na direção do furo do fecho, pegando o ponto lá em cima. Então, você vai precisar pular alguns pontos da bolsa para que o fecho fique bem preso e não fique torto, tá? Eu vou mostrar para vocês aí como é que eu estou fazendo. Eu vou colocando a minha agulha no buraquinho do fecho e pegando o ponto que está atrás referente à direção da agulha. Eu passo, puxo o fio lá atrás e faço aí um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha no buraquinho do fecho, passo por cima das 2 alcinhas na direção do ponto que está lá atrás e assim eu vou prendendo o meu fecho na bolsa, tá? Vou fazendo aí os pontos baixíssimos, sempre ajustando o fecho. Não deixe esse fecho correr na bolsa, porque senão sua bolsa vai ficar torta. Então, coloque aí, vá arrumando seus pontos, que vai dar certo. Se você não conseguir fazer de primeira, você faz, não ficou bom, desmancha, faz novamente, mas é simples de colocar esse fecho. Eu faço só uma vez e já dá certo. Vou prendendo aí com os pontos baixíssimos. Quando eu vou chegando na lateral, eu continuo prendendo na mesma altura dos pontos que eu vinha fazendo. Apesar do fecho ser mais baixo na parte da lateral, eu continuo pegando a alcinha de cima do ponto, para que o fecho também não fique torto. Então, eu vou segurando, vou fazendo os pontos baixíssimos, colocando a agulha sempre na direção do buraquinho do feixe. Se precisar pular algum ponto lá atrás, não tem problema, você pula. E aí eu vou mostrar para vocês que eu tô pegando em cima das 2 alcinhas do último ponto, dessa forma que eu mostro aí no vídeo. Passo a agulha, puxo, faço o meu ponto baixíssimo. Aqui na lateral você vai posicionando, faz com bastante calma que vai dar certo. E sempre prendendo o seu fecho para que ele não fique solto aí na bolsa e depois deixe sua bolsa torta. Pego a alcinha de cima, sempre pegando a alcinha de cima do último ponto que a gente fez, como eu mostro aí no vídeo. Mesmo essa lateral, o fecho sendo mais para baixo um pouquinho,
você pode inclinar a agulha que você consegue pegar a alcinha lá de cima. Eu faço dessa forma e as bolsas ficam perfeitas. Solto um pouquinho esse fio da lateral, que esse é o mais complicadozinho de passar, que é esse ponto de baixo. Mas depois que você passa ele, você consegue apertar de novo o seu ponto para que o fecho fique bem preso na bolsa. Dessa forma que eu mostro aí no vídeo. E você vai fazer esse processo até o final. Então, gente, chegando aqui no final, eu já fiz o meu último ponto. Agora eu vou dar uma arrumada aqui na bolsa, né? Ver como foi que ela ficou, se ela não ficou torta, se eu não preciso refazer. E olha só como que ela ficou perfeita. Coloquei esse fecho de primeira e agora eu dou uma fechada nela, né? Antes de cortar o fio, para saber se eu preciso desmanchar, se preciso fazer algum ajuste. E olha aí como foi que ela ficou. Não cortei o fio ainda e ela ficou assim, simplesmente perfeita. Se você fizer com calma, você seguir o passo a passo, você também vai conseguir esse resultado dessa bolsa aqui. Ficou linda. E agora eu vou fazer os arremates, né? Eu vou cortar esse fio. Eu gosto sempre, quando é esse fiozinho assim de poliéster, de fazer um nozinho antes de fazer o acabamento. Então, aí eu vou fazer um ponto, aquele pontozinho fake, né? Um ponto baixíssimo fake, passando o fio por trás do ponto que já está feito e puxando essa linha lá para trás. Eu coloco minha agulha aí de trás para frente no buraquinho e puxo essa linha lá para trás, ficando com um ponto perfeito. E agora eu dou um nó e depois eu vou fazer o acabamento, né? Passando o fio por trás dos outros pontos e queimando ele com o isqueiro. Mas a princípio é assim, a bolsa ficou dessa forma, ela ficou maravilhosa. A gente sempre tem que dar uma arrumada no nosso trabalho, para ver se não ficou torto, se não precisa fazer nenhum ajuste. Vou fechar para ver agora como ela ficou finalizada. E olha só, minha gente, como essa bolsa ficou linda, maravilhosa. Depois eu vou fazer o acabamento. E, gente, essa é a minha primeira aula aqui no YouTube. Essa bolsa está finalizada. Depois eu vou só colocar assim a minha etiqueta aqui na frente e as alças. E claro que eu já quero saber o que vocês acharam dessa aula.